Nós precisamos de historiadores, psicoterapeutas e educadores. Nós estamos precisando de historiadores, psicoterapeutas e educadores. Meu nome é Sérgio Seixas, faço parte do Grupo Terra de Rudá. E por que eu coloco que nós estamos precisando de historiadores, psicoterapeutas e educadores? Se nós formos um pouquinho atentos, não precisa ser muito atento não, um pouquinho atentos, a gente vai ver que deu errado. A nossa história digamos, para simplificar, da Suméria para cá, na historiografia do mainstream, né, coloca a Suméria 3.000 anos antes de Cristo, mas na verdade é mais do que isso. E da Suméria para cá, Acádia, Babilônia, vem vindo, depois Grécia, Roma, Europa, Império Romano, Idade Média, Renascença, Iluminismo, Idade Moderna, Contemporânea. A gente não prezou, não primou pela autorrealização, pelo despertar, pela consciência no sentido mais profundo e mais amplo da palavra. Sempre foi uma base de busca de sobrevivência e algum lazer, algum prazer, vínculos amorosos, uma vida sexual de preferência o mais interessante possível, algumas paixões, muitas paixões, decepções, desencantos, frustrações, ganhar dinheiro, não conseguir fazer dinheiro, trabalhar porque precisa pagar as contas, não porque ama o trabalho, né? Uma confusão entre trabalho e profissão, uma carência desmedida, uma ausência de uma imagem real a seu próprio respeito. Enfim, não era para esses milênios todos a gente estar onde está. Alguma coisa, algum investimento tem sido feito na nossa distração, na nossa dispersão, né? E quando a gente começa a estudar a suposta verdadeira história da humanidade, o que está por detrás, né? E a gente começa a legendar uma série de escolhas que foram feitas, tanto no Ocidente quanto no Oriente, a gente percebe que existe uma motivação na cisão, no desvio, né? Uma motivação que a gente fique cada vez mais polarizado, cada vez mais dualizado, né? E quanto mais polarizado, menos evoluído, quanto mais dual, menos evoluído. E essa ideia de a gente ir ao encontro de uma educação que nos recorde de fato quem nós somos e que a gente possa cada vez mais estarmos ligados à ideia de unidade, de unicidade, de comunhão com a fonte primordial, isso é uma coisa que... Esse é o dever de casa, isso que a gente tem que fazer, esse é o final do filme, mas não é isso que a gente é estimulado a fazer, né? Trabalhar como escravos, sermos obedientes, termos mais do que precisamos, podemos predar em nome do me dar bem, e um dia a gente morre e acabou tudo, né? É um erro atrás do outro, quer dizer que a gente morre e não acaba tudo, prossegue, mas posso até dizer que a gente não morre, que a gente nunca morreu. A nossa ladainha, a nossa história prossegue de longa data. O que a gente tem que mudar é como é que a gente ordenha essa história. Posso perguntar quantos anos você tem? Posso perguntar qual é a sua idade emocional, a sua idade psicológica? Posso perguntar quantos anos tem sua alma, né? De onde você veio, para onde você vai, onde é que você está, qual é o teu rosto de fato? Essas são as questões que fizeram a gente estar aqui. Nós fomos convocados para estarmos aqui, para a gente poder viver essas perguntas e essas respostas, as nossas respostas sobre qual é o meu verdadeiro rosto, qual é o meu verdadeiro nome, quantos anos eu tenho de fato. Né? Talvez você que esteja me ouvindo tenha milhares, centenas de milhares, ou quem sabe milhões de anos. Porque o que está dentro desse corpo que me ouve são várias idades,
vários seres, nós somos hibridizados, nós somos híbridos. Todos nós somos híbridos e todos nós, sem nenhuma exceção, todos nós não somos aqui da Terra. Mas a gente se identifica e aí começa todo o sofrimento, toda a nossa dor no processo de identificação com o corpo, identificação com o ego, identificação com o objeto de desejo, né? Identificação com a frustração quando se perde o objeto de desejo. Talvez esse processo de identificação seja o ponto mais crucial da saga humana. Esse processo da gente se identificar com uma suposta personalidade e levar essa personalidade até o fim da vida, quando na verdade, num dado momento da nossa existência, a gente tem que descobrir que a gente não se pertence, né? Que o Sérgio não pertence ao Sérgio, né? Que a Renata não pertence à Renata. É que nós pertencemos ao fluxo, à causa, ao ser que é. Tem uma causa, tem um projeto, né? Tem um caminho, tem um Dharma. E isso requer algumas perguntas serem feitas, isso requer uma disponibilidade, isso requer um nível de reflexão e trabalho com T maiúsculo, né? Só que conseguiram fazer com que a gente tivesse horror da palavra trabalho. A palavra trabalho, ela remete a obrigações, a deveres, a ganhar dinheiro para pagar as contas, não só isso, pegar o dinheiro também para poder se divertir. E aí o império da dispersão também, o império da dispersão, o império da distração. Para a gente se distrair de que nós nos identificamos com a cisão, para a gente se distrair, para a gente esquecer que nós estamos identificados com a cisão. Complicado, porque aí é que a coisa, aí que o caldo entorna. Quando eu estou identificado com a cisão, é uma carência que não acaba, é um buraco que não fecha, e eu tenho que sair buscando, vou buscar a vida inteira, na próxima encarnação, quando na verdade todo ser humano nasce inteiro. A gente perdeu essa memória. Quando eu falo precisamos de historiadores, eu estou botando historiadores com H maiúsculo. Quando eu falo, estamos falando de psicoterapeutas, eu falo de psicoterapeutas com P maiúsculo, né, e educadores com E maiúsculo. O que significa isso? Primeiro, não aceitar a história que nos foi passada. Não só é a história daqueles que venceram e esconderam a história daqueles que foram vencidos, não só isso. Mas uma história falaciosa, uma história mentirosa, uma história que oculta o ser que é, o self, né? E, na melhor das hipóteses, fala de um Deus que está fora de você e que você tem que buscar, através da obediência e, quem sabe, do temor a Ele. Então, quando eu falo de historiadores, é que a gente resgate a memória com M maiúsculo também. A verdadeira história do Brasil, a verdadeira história da América Latina, a verdadeira história do Ocidente, a verdadeira história do Oriente, a verdadeira história da humanidade, a verdadeira história da vida, né? Que certamente é muito anterior a 13,7 bilhões de anos atrás. Essa é uma data que os cientistas parece que têm um consenso em relação ao Big Bang, mas o Big Bang foi ontem. O ser humano, o sapiens, o Homo sapiens, hibridizado pelos Anunnaki, 250 mil anos atrás, 200 mil anos atrás, com uma vocação de obedecer, de se tornar escravo, de buscar uma proteção fora, de buscar deuses e mais deuses, sem esquecer a nossa porção divina. Quando eu me refiro a historiadores, eu faço uma trinca aí, né? Historiadores, psicoterapeutas e educadores, porque se você faz da história um processo arqueológico, não só fica ligado àquilo que os livros passam, mas aquilo que na verdade está por detrás das linhas. E aí a gente tem dentro da gente um negócio chamado registros acásticos, que também está dentro da gente holograficamente, né?
o fractal dos registros acásticos, quanto mais silencioso, quanto mais meditativo, quanto mais interiorizado, a gente vai revelando a nossa verdadeira história, que está muito longe daquilo que os livros nos contam. Existem interesses, sempre houve interesses por detrás da história contada. Mas os registros acásticos, a consciência, o discernimento, né, a memória da unidade, tudo isso a gente tem dentro da gente, todo mundo tem dentro da gente a possibilidade de nós estarmos inteiros e felizes. Na alegria, na tristeza, na vida, no nascimento, na morte, no trágico, no cômico. A felicidade ela é perene, a alegria não. A felicidade é perene. Você, uma vez atingindo a felicidade, acabou, vai embora. Ela vai contigo. Alegria, tristeza, existe uma certa sazonalidade e você pode ser plenamente feliz, sendo alegre, sendo triste, dependendo dessa ou daquela situação. Porque a felicidade é você encontrar o teu centro, encontrar o teu lugar, encontrar o teu rosto e ficar à vontade onde quer que você esteja. Imagina se a tua felicidade se dependesse de terceiros, imagina se a tua felicidade dependesse de condições ideais. Dependesse de condições ideais. Felicidade depende da consciência. Felicidade depende da consciência. Expansão de consciência. E aí eu insisto, nós precisamos de historiadores, entre parênteses, arqueólogos, precisamos de psicoterapeutas e precisamos de educadores. Imagina um historiador que no fundo seja um arqueólogo da alma. E que no momento seguinte o psicoterapeuta entra para dar um continente, dar uma referência, poder ajudar esse processo de recobrar potência. E que os educadores fossem formalizando esse processo, né, de se colocar de pé no mundo. Ainda que a gente possa ver uma importância na matemática, na geografia, nas línguas, na aritmética, mas nós precisamos de uma outra educação também. Quem sabe a principal delas é que a gente vá ao nosso encontro, que a gente recobre a memória. Nós somos uma civilização que sofremos de amnésia e nos contam uma história chinfrim. E parece que a nossa história no divã é uma história que vai até pai e mãe, quando muitos avós. Mas aí a gente faz terapia de vidas passadas e dá um passo adiante. E aí a gente vai mais longe, a gente quer saber antes das vidas passadas. Não por uma mera curiosidade, o que interessa aqui não é a curiosidade. O que interessa aqui é a cura. A cura da nossa identificação com a cisão. A cura da nossa identificação com a cisão. A gente tem uma crença que a gente nasceu cindido, até pelo fato de nascermos biologicamente de um pai e de uma mãe, de um masculino e um feminino que não estão integrados. E o homem vai buscar o feminino fora, a mulher vai buscar o masculino fora, sem perceber que há uma androgenia ontológica dentro de cada um de nós. Ou seja, que o trabalho de casa, de recobrar a memória dos historiadores, que são, na verdade, arqueólogos da alma, que passam a bola também para os psicoterapeutas, que entregam de bandeja para os educadores, esse novo nascimento, esse novo parto, esse novo homem, essa nova mulher, essa nova civilização. Eu acho que já deu para perceber que nós entramos num novo momento. E não foi a pandemia que inaugurou. Nós temos algumas datas que eu não vou me deter agora, mas, por exemplo, 2012 foi uma data muito importante, no término de um ciclo, começo de outro. Em janeiro de 2020 foi uma outra data da conjunção tríplice, Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio, muitíssimo forte, isso acontece a cada centenas de anos. Em dezembro do ano passado, mais precisamente 21 de dezembro, a conjunção Júpiter-Saturno em Aquário inaugurou um ciclo de 20 anos da energia aquariana e um ciclo de 200 anos da energia do elemento ar. Ou seja, essa conjunção a cada 20 anos ela vai rodar Aquário, Libra, Gêmeos, Aquário, Libra, Gêmeos, Aquário, Libra, Gêmeos. E a época é a era da consciência. É a era da consciência. Eu poderia dizer uma coisa quase óbvia,
que o capitalismo está em seus estertores, está se despedindo. Talvez a gente possa dizer que vem um novo capitalismo, ou uma nova forma da gente lidar com valor. A gente entrou, não estamos na era de Aquário ainda. Faltam muitos anos, 300, 400, ninguém sabe ao certo. Mas, definitivamente, nós entramos numa espécie de proto-era de Aquário, uma pré-era de Aquário, onde a tecnologia, ok, mal começamos a mexer com tecnologia, mal começamos. Estamos no início da introdução da introdução. Mas a consciência, lembra quando a gente lia nos livros sagrados sobre a estatura de um Buda, a estatura de um Maomé, de um Zoroastro, de um Cristo, né, de um Lao Tse, a estatura de um Confúcio? Pois é, está na hora da gente revelar quantos Cristos, quantos milhares de Cristos existiram e existem hoje, quantos milhares de Budas existiram e existem hoje, quantos milhares de Zoroastros existiram e existem hoje. A gente começa a parar de projetar o nosso poder anímico em figuras externas, quando a gente reconhece que nós temos esse despertar dentro da gente. E a gente entrou numa proto-era de Aquário, que é uma era aérea, uma era de ar, fundamentado na consciência. A tecnologia é uma ferramenta, é um instrumento, assim como o piano é um instrumento, assim como o pianista é um instrumento, assim como a música é o protagonista. A música que a gente vive, que a gente começou a viver, é uma música de frestas, de permeabilidade, de porosidade. Aqueles últimos 200 anos compactados de uma era terrestre, Capricórnio, Touro, Virgem, acabou. Começamos, ou mal começamos agora, uma nova era, uma era de aberturas, de frestas, de porosidade, de permeabilidade, de abrir espaços para a emergência da consciência. E essa consciência não demora muito, ela revela dentro da gente os Budas, os Cristos, os Zoroastros, os Lao Tsés, os Confúcios, que somos desde sempre e que nós nos identificamos com a cisão, e por conta disso a gente idolatra fulano, idolatra Beltrano, idolatra Cicrano, porque eles dizem para a gente, para nós amarmos incondicionalmente, para nós sermos um. Mas nós sempre fomos um. Só que nós somos uma civilização em amnésia. Nós precisamos de historiadores que tenham uma escovinha, que tenham uma pá como um arqueólogo. Não precisamos de historiadores horizontais, repletos de narrativas pré-fabricadas. Precisamos de historiadores que tenham uma alma de arqueólogos, que questione. Essa é a única versão? Eu acho que tem mais alguma coisa por detrás. Né? Seguir o dinheiro, né? Quem patrocina essa narrativa? Quem patrocina essa narrativa? Pois é. Então é isso. Eu estou trazendo uma reflexão que essa nova idade que a gente vive, que começou em 2012, com o término do calendário maia, o início de um novo ciclo de luz, literalmente, que durará em torno de 2100 e poucos anos. Né? Por isso, a sombra ela se levanta, quando a luz é muito intensa, a sombra reage. Né? Então, que fique claro que nós precisamos de ajuda. Eu preciso de ajuda, você precisa de ajuda, nós precisamos nos ajudarmos, nós todos. É um momento péssimo para arrogância, prepotência, queda de braço, cabo de guerra. É um momento péssimo, um momento anacrônico. Esse é o momento da gente pedir ajuda. A história com H maiúsculo, a psicologia com P maiúsculo, a arqueologia com A maiúsculo e a educação com E maiúsculo. Eu não me preocupo tanto com os aspectos pragmáticos, né? A formação de engenheiros que possam fazer pontes firmes, que possam fazer shoppings e prédios, isso e aquilo.
Isso tudo é importante, sempre foi importante, desde a antiguidade. Mas tem uma coisa mais importante. Quem é esse engenheiro? Quem é esse matemático? Quem é esse arquiteto? Quem é esse médico? Quem é? É apenas um funcionário? É apenas um operador de técnicas? Ou é um ser consciente? É um ser que está na sua busca do despertar? Está a serviço de quem? De um establishment, de um status quo, de um mainstream? Está a serviço de quê? De uma versão oficial? Então, eu queria trazer essa ideia de que, primeiro, nós precisamos de ajuda de historiadores que tenham uma pazinha e uma escova na mão, como arqueólogos, e que não aceitem nem passem versões estratificadas da história, porque essa história que a gente sabe é apenas uma partezinha. Tem muita mentira, tem alguma verdade, e essa história que a gente conhece nos fez anões, verdadeiros anões, em busca de marquise, em busca de instituições que nos protejam de nós mesmos, em busca de instituições religiosas que nos protejam de Deus. Eu não dou conta de Deus. Eu preciso de uma instituição, de um sacerdote que me proteja da experiência direta em Deus. Eu vim de fábrica com o potencial máximo de união, de unidade, de comunhão, de enlace com o sagrado. Mas eu bati com a cabeça e perdi a memória. E os Anunnaki têm uma importância nisso, no sentido de ter manipulado o nosso DNA, o DNA dos hominídeos, Homo erectus, Homo habilis, mexendo num chaveamento que é o chaveamento da escravidão, da obediência. Né? Mas todo o DNA, todo o chaveamento, a gente tem um chaveamento gigantesco que vai da gente se identificar com o pequeno do pequeno do pequeno, com a gente recobrar que nós somos fractais da fonte e vivermos isso. Esses chaveamentos, eles só podem ser manipulados, na verdade, pela consciência. Um cientista pode realmente fazer uma alteração genética, mas quando é uma alteração genética mecânica tão somente, resulta numa grande confusão. É a confusão que a gente vive, afinal de contas, nós somos escravos, somos funcionários públicos, somos obedientes, ou na verdade somos seres livres. Que confusão é essa? O que é liberdade? Liberdade é um partido político que diz que tem lá PL, quer dizer, Partido da Liberdade, alguma coisa assim? Nada, bobagem. Vivemos uma confusão desde a matriz Sapiens Sapiens, né? Mas a consciência, ser consciente, é o caminho que leva a gente a mexer com certos chaveamentos genéticos nossos e transformar. A consciência transforma apenas tudo, apenas tudo. Insisto que não é ter consciência, é ser consciente. E para ser consciente também, a gente precisa ser tocado pelo fluxo, ser tocado pelo Dharma, ser tocado pelo caminho, ser tocado pela lei. Nosso coração precisa ser tocado, arrebatado. A gente tem que perceber que a espiritualidade é comida. A espiritualidade, a relação com o verdadeiro espírito é comida. Não é algo, não é uma marquise que eu me proteja das intempéries. Não tem intempéries. Se você está com você, não tem intempéries. Bem, é isso. Meu nome é Sérgio Seixas, faço parte da Terra de Rudá e a gente, mais adiante, avança no nosso trabalho.